A paz do Senhor. Esse é o segundo áudio da série Inteligência Emocional segundo a Visão Bíblica. E neste dia eu quero falar a respeito de uma palavra relativamente nova no nosso vocabulário, porém com um significado extraordinário. A palavra é resiliência. Esta palavra tem feito parte do nosso cotidiano da chamada sociedade pós-moderna, pois traz para nós o desafio de adaptar-se diante das adversidades e saber superar desafios e situações estressantes. Nós precisamos saber gerenciar os nossos sentimentos e aprender a transformar situações adversas em situações favoráveis. No áudio de ontem, nós falamos sobre a capacidade de Jetro de transformar a desorganização em estratégia. No áudio de hoje, eu quero falar para você a respeito de dois homens extraordinários, por conta de acreditarem no seu chamado e por exercerem aquilo que Deus deu a eles. Foram presos, eu estou falando de Paulo e Silas. Presos, açoitados, amarrados a troncos, colocados dentro de uma masmorra no subsolo da prisão. Imagine vocês, a dor tomava conta do corpo de Paulo e Silas quando, logo após ter sido açoitado cruelmente, foram isolados do convívio das pessoas que eles amavam. A dor não só no corpo, mas a dor também na alma, por saber que a prisão os limitava. Talvez se estivessem com a sua fé abalada, talvez se estivessem com a sua confiança em Deus em dúvida, eles não suportariam. Talvez depois da surra estivessem fracos, quem sabe com o seu corpo tremendo de dor, mas mesmo assim eles conseguiram apresentar a característica da resiliência e transformar a dor em oportunidade de adoração. Eles conseguiram reunir força do seu espírito e foram fortalecidos pelo Espírito Santo a ponto de, mesmo cansados, mesmo com dores por terem sido espancados, eles cantaram com tanta força e tão alta que os companheiros de prisão ouviram a sua adoração. E através daquele louvor, que de tão alto, tão sincero que foi, saiu de dentro daquela prisão, rompeu os tetos da prisão, rompeu os céus e chegou até o trono de Deus. E Deus se moveu de tão íntima compaixão por aqueles adoradores que, no meio de toda a adversidade, encontraram na dor a oportunidade de louvar a Deus, que Deus resolveu mover aquela prisão. E a Bíblia diz que as cadeias se quebraram. Quando nós falamos de cadeias, nós temos uma imagem do presídio, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. As cadeias que a Bíblia está falando eram literalmente as correntes que prendiam os seus pés e as suas mãos. Então aquelas correntes se partiram no meio por causa da glória de Deus que invadiu aquele lugar a ponto de causar um terremoto. As portas que prendiam eles se abriram e agora eles puderam presenciar o poder da resiliência para um adorador. Quem sabe você que está me ouvindo está passando talvez pela pior fase da sua vida, ou se não está passando, quem sabe conhece alguém que está passando por uma situação difícil. Mas inteligência emocional é saber lidar com a adversidade e transformá-las em oportunidade. Eu refriso. Falamos ontem sobre a capacidade de transformar a desorganização em estratégia. A Bíblia nos ensina: se há alguém entre vós contente, cante louvores. Se há alguém entre vós aflito, ore. Isso nos prova que, mesmo com feridas no corpo, aqueles problemas não foram capazes de tirar a alegria do coração de Paulo e Silas. Saber entender o seu propósito, saber entender o porquê você existe, qual é o motivo da sua existência, qual é o propósito que Deus te chamou ou te colocou na vida de alguém, ou até mesmo dentro de uma igreja, dentro de uma empresa,
no contexto da tua família, é saber que nada, absolutamente nada, pode roubar a sua alegria. Paulo tinha todos os motivos junto com Silas para simplesmente não orar, afinal de contas eles estavam fazendo a obra de Deus quando foram presos. Mas servir a Deus não nos isenta das batalhas, mas saber gerenciar os nossos sentimentos, saber ter domínio sobre as nossas aflições e acreditar a Deus a nossa resiliência faz toda a diferença. Transformar a sua dor em louvor, transformar as suas lutas em motivo de testemunho, revoluciona a sua capacidade de lidar com problemas. Quando eles cantaram, as cadeias se quebraram, a prisão se abriu. E o que é interessante perceber nesse texto é que mesmo feridos, eles puderam ajudar aquele que o mantinha na prisão. Paulo e Silas nos ensinam que todo livramento, toda libertação, tudo aquilo que nos faz bem, tudo aquilo que nos traz paz, tem apenas um propósito: nos curar, nos livrar, para que nós possamos ser canal de bênção para a vida de outras pessoas também. Quantos de nós que, por falta talvez de saber gerenciar os nossos sentimentos, ou numa palavra mais clara em cima do tema, por falta de inteligência emocional, alcançamos bênçãos de Deus em todas as áreas da nossa vida, mas na primeira oportunidade que temos de retribuir esse sentimento ao próximo, nós simplesmente ignoramos, ou pior do que isso, prejudicamos aqueles que passam por situações semelhantes à nossa. Deus vai te dar estratégia para que, como Paulo e Silas, você aprenda a ter resiliência no meio do problema, a transformar a sua dor em adoração. E quando as portas se abrirem, você não vai prejudicar quem te prejudicou, mas ao contrário, assim como eles fizeram com o carcereiro, você vai testemunhar da graça de Deus, você vai libertar pessoas. Sim, o carcereiro precisava de uma libertação, mas antes da libertação do carcereiro, Deus precisava libertar Paulo e Silas, não apenas da masmorra, não apenas da prisão que os cercava, mas da mágoa que talvez eles pudessem ter alimentado pela surra que levaram, pelo cárcere que eram mantidos. Então, em um momento de livramento, em um momento de adoração, Deus atende o seu louvor. Eles passam por cima da mágoa, engolem o orgulho, pregam a palavra para aquele carcereiro, salvam a vida dele e anunciam Cristo para ele e para sua família. Quer ter algo revolucionário na sua vida? Aprenda a ter resiliência, aprenda a compartilhar Cristo com quem te persegue, aprenda a abençoar aqueles que te maldizem, aprenda a administrar aquilo que só você pode fazer. Quando você retém o perdão para alguém, você não está retendo a pessoa que é o alvo da sua mágoa, mas você está retendo você mesmo. Afinal de contas, saber transformar a sua dor em louvor, saber transformar a sua dor em adoração é libertador, porque quando você perdoa, você também é perdoado. Faça como Paulo e faça como Silas. Passe a dor, vença a dor, ultrapasse a dor, adore a Deus no meio da adversidade. Deus vai mover céus e terra ao teu favor. Use a sua inteligência emocional através dessa orientação de Deus e seja canal de libertação para vidas que, quem sabe, estão do seu lado, prestes a se matar, como aquele carcereiro, prestes a cometer um suicídio. Mas Paulo e Silas foram uma voz profética que repreenderam a morte e anunciaram a vida. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Gerencie os seus sentimentos, transforme a sua dor em adoração e viva o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe.